Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer a todos vocês aí pela presença, pelos compartilhamentos, pelos comentários, likes. E aí nós estamos tendo a oportunidade aqui de compartilhar com muitas outras pessoas essas informações que nós compartilhamos com vocês aqui. Bem, dando seguimento então, sem delongas, a uma análise que estamos fazendo do artigo da Sentinela, da revista Sentinela, de fevereiro de 2024, páginas 20 a 25, confie na maneira de Jeová guiar seu povo. Nós já consideramos os parágrafos de 1 a 3. E aí estamos vendo aqui como é que a organização tenta, para poder, mais uma vez, confirmar, vindicar o poder absoluto do seu corpo governante sobre os membros, trazendo exemplos do passado. Os mesmos exemplos que podem ser usados pelos líderes da Igreja dos Mórmons, dos Adventistas, da Congregação Cristã, Maranata, Universal, Igreja Católica, qualquer um pode usar esses mesmos exemplos e consolidar, confirmar, alicerçar o seu poder absoluto sobre os seus membros e de que, assim como no passado Deus usou homens, hoje, portanto, usa a eles. Até eu posso usar esses exemplos. Lá no passado Deus não usou Isaías, então hoje ele me usa. Ano passado Deus não usou Moisés não era imperfeito, então hoje em dia Deus me usa. Não me questione, faça tudo o que eu disser, porque Deus fala através de mim. Qualquer um pode fazer isso, é muito simples. No caso da organização, que é muito bem assessorada e bem estruturada, assim como a dos Mórmons, Adventistas e outras, tem então todo um aparato, toda uma infraestrutura preparada para montar suas argumentações, publicações, divulgações, discursos, esboços, de modo que inunda a mente dos seus discípulos com informações que fica difícil deles conseguirem analisar e entender e raciocinar de que estão sendo manipulados. Por isso nós estamos aqui fazendo esse serviço de esclarecimento. Cabe ao ouvinte, ao leitor, ao telespectador, decidir o que fazer com tal informação. No subtítulo, nos parágrafos 4 e 5, tem como Jeová guiou a nação de Israel. E aí ele cita um exemplo de Moisés e a nuvem, a coluna de nuvem que era usada de dia para mostrar ali uma evidência milagrosa de que Deus estava realmente intervindo e guiando o povo para a terra prometida. Então uma coluna de nuvem foi colocada sobre o acampamento e à noite uma coluna de fogo os guiava, os iluminava na sua travessia ao deserto. Então eles, em outras palavras, não vamos ler cada detalhe, você pode analisar se quiser e conferir. Assim como Deus usou Moisés, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, hoje ele usa o corpo governante das testemunhas de Jeová para guiar o seu povo. Então, se as pessoas não deveriam questionar quando a nuvem levantasse, que era sinal de que eles deveriam mudar, fazer mudanças, desmontar o acampamento e acompanhar a nuvem, hoje, quando o corpo governante disser, olha, faça assim, então as pessoas têm que fazer assim, com essa mesma obediência que eles obedeciam lá no passado. A ideia é essa. Depois, na sequência, Moisés fez sinais, demonstrou sinais, que ele tinha realmente o Espírito Santo atuando nele, e aí a abertura do Mar Vermelho, o maná e outras coisas mais que Moisés foi usado ali para representar como porta-voz de Deus. Eles querem dizer que tudo que o corpo governante é hoje deve ser igualmente aceito como vindo de Deus. Após Moisés, o sucessor dele, Josué, então assumiu a liderança, atravessando o Rio Jordão e entrando então em Jericó, dominando ali as cidades que tinham sido povoadas pelos cananeus. Então, assim como usou Josué, também Deus usa hoje o Papa, o Joseph Smith, os profetas dos Mórmons, os corpo governantes da Testemunha de Jeová, o Bispo Macedo, o Valdomiro, o R.R. Soares, ou qualquer um aí. Fica a critério da imaginação, da criatividade dos líderes e da subserviência dos seus membros. Aí no 6, a pergunta. Como os israelitas reagiam às orientações que Jeová dava a eles? Veja só a colocação. O israelita obediente deveria reagir como? Quando Deus desse uma orientação. Óbvio, deveria obedecer, Deus falando. Agora, não é a mesma coisa que o Papa falando. Não é a mesma coisa que o líder do Mórmon falando.
Não é a mesma coisa que os membros do corpo governante falando. Jeová falando é uma coisa. Jesus falando é uma coisa. O que está na Bíblia é uma coisa. Agora, totalmente diferente, infinitamente inferior é o que homens falam. Mas eles colocam aqui no mesmo nível. Assim como obedecemos a Deus falando, temos que obedecer esses homens que dizem ser seus representantes. A jogada é essa. Parágrafo 7. Como alguns israelitas mostraram que confiavam na maneira de Jeová guiar seu povo. Eles seguiam a sua orientação. E hoje, como nós mostramos que confiamos no que Jeová diz? Por exemplo, como é que nós mostramos que confiamos em Jeová? Obedecendo o que ele diz aqui. Ó. Por exemplo, isso aqui eles não botam no estudo, né? Ó, mostramos que confiamos em Jeová por acatar isso aqui que está aqui, nesse texto. Salmo 146. Que diz: não confie nos príncipes, nos governadores, nos homens poderosos, nem nos filhos dos homens que não podem trazer salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, seus pensamentos perecem ou acabam. Então, não confiar em homens que governam homens para o seu próprio prejuízo, como diz Eclesiastes 8, versículo 9. E também essa outra verdade aqui, ó, como mostramos que confiamos em Jeová? Por acatar o que ele diz aqui em Jeremias 17. 17, versículo 5. Assim diz Jeová: maldito o homem que confia em meros humanos, que conta com a força dos homens e cujo coração se afasta de Jeová. Então, o homem que confia em homens e nas suas organizações religiosas, segundo diz o texto de Jeremias, é maldito. Como é que nós mostramos que confiamos em Jeová? Por realmente confiar que ele está falando a verdade. Homens têm governado homens, com seus corpos governantes, para o seu próprio prejuízo. É o que diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Você acredita nisso? Acredita realmente na Bíblia? Vai confiar no que Deus está nos guiando através do Espírito Santo na Bíblia ou na palavra de homens? A decisão é de cada um, é claro. Aí, a partir do parágrafo 8, fala da época dos reis, que Deus usou os profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel e etc. Então, depois, no primeiro século, como Jeová guiou os primeiros cristãos. Aí usa o exemplo dos apóstolos, dos anciãos que foram usados lá no primeiro século, lembrando, né, eles sempre vão citar como exemplo Atos capítulo 15 e vão dizer que existia um corpo governante, para fazer o paralelo com a expressão corpo governante que eles usam hoje. Lembrando que o termo corpo governante começou a ser usado pela organização na década de 70. Mas eles ensinam que o escravo fiel discreto é o corpo governante. E que só passou a existir, ou ser designado por Jesus para dar o alimento, no tempo apropriado, em 1919. Você pode conferir isso na sentinela de 15 de julho de 2013, quem é realmente o escravo fiel, e lá explica que essa designação antes era ensinada que todos os 144 mil eram o escravo fiel discreto e existiam desde os dias de Jesus para cá. Depois eles mudaram isso na sentinela 15 de julho de 2013, dizendo que não. O escravo fiel discreto só passou a ser designado para dar o alimento em 1919, sendo composto do corpo governante. Fim de papo, é isso que eles dizem. Portanto, eles jogam um balde de água fria na expressão corpo governante do primeiro século, porque, segundo eles mesmos dizem, eles não foram designados por Jesus lá no primeiro século como escravo fiel para dar o alimento. Por 1800 e poucos anos, a humanidade ficou sem o alimento no tempo apropriado, porque eles só passaram a dar em 1919 em diante. É o que eles dizem, né? Dando um tiro no próprio pé. Aí olha a pergunta: por que alguns não aceitam que Jeová use humanos para guiar seu povo? Errado. Os servos de Deus aceitam sim, e aceitaram lá no passado Moisés, Josué, todos os que tinham as credenciais e que foram designados pelo próprio Jeová. O que humanos com raciocínio não aceitam é que homens se autodesignem representantes de Deus exclusivos e inquestionáveis. É isso que pessoas inteligentes com raciocínio não aceitam. Que pessoas se levantem como sendo representante de Deus e que a sua palavra é igual, equivalente, com autoridade igual à do próprio Deus. É isso que não é aceitável. Que um ser humano possa subir num púlpito e fazer uma palestra que te ajude a raciocinar e motivar, que te conduza a palavra de Deus para tomar uma decisão, isso é uma coisa.
Agora, quando homens usa o púlpito, a tribuna e a palavra de Deus para impor suas regras e dizer que esta é a verdade inquestionável e Deus está falando através dele, aí já é extremamente diferente. Totalmente diferente. E aí se enquadra em Salmo 146, versículos 3 e 4, que vimos. Não confie nos homens, nos nobres, nos príncipes, nos governantes. Maldito o homem que confia no outro homem. Jeremias 17, versículo 5. Homem tem governado o homem para o seu próprio prejuízo. Eclesiastes 8, versículo 9. Temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Essas verdades não podem ser ignoradas. Como Jeová guia o seu povo hoje? Se você ler a Bíblia, você vai saber. Jesus disse em João 16, versículo 13, que enviaria o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para nos ajudar a lembrar das coisas que deveríamos saber. No entanto, o corpo governante diz aqui, o corpo governante das testemunhas de Jeová, que Deus guia o seu povo através da Bíblia e da sua organização, torre de vigia, do seu corpo governante. Um absurdo, uma blasfêmia, uma colocação totalmente arrogante e petulante da parte deles. E aí é o que eles dizem no parágrafo 14. Por que podemos confiar na orientação da organização de Jeová e dos anciãos? A orientação do corpo governante, através da sua organização, foi um tanto quanto questionável, e está sendo ainda, né? Debatida em muitos tribunais, onde a organização está perdendo processos, por orientações que violam os direitos humanos e violam principalmente o que a Bíblia diz. Por 12 anos ensinando que transplante de órgão é canibalismo, como se fosse uma orientação de Jeová, proibição de transfusão de sangue, de frações, depois liberação de frações, o ostracismo causado e destruição de famílias, todas as orientações dadas como se fossem vindas de Deus e não podem ser questionadas. Por que podemos confiar na orientação da organização de Jeová? Não podemos confiar na orientação da organização Torre de Vigia. Na de Jeová podemos, porque está na Bíblia. Mas na de homens, interpretações de homens, essas não. Aí se enquadra o que Jesus falou em Mateus, capítulo 15, do 7 a 9. Este povo honra-me com os lábios. É em vão que persiste em me adorar, porque ensinam como doutrinas, mandamentos de homens. E aí, parágrafo 15 em diante diz, no subtítulo, porque é bom confiar no modo como Jeová nos guia hoje. O modo como Jeová nos guia hoje está na Bíblia. Ele mesmo, por meio de Jesus, disse que enviaria o Espírito Santo para nos guiar. E ele nos deu a sua palavra, a Bíblia, como diz 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que é inspirada para nos ensinar, nos endireitar, para nos ajudar a corrigir as coisas, para nos tornar completamente equipados para toda boa obra. Essa é a forma como Jeová nos guia, tendo Jesus como cabeça da congregação, que está conosco até o fim. Ele garantiu em Mateus 28, 19 e 20. Agora, homens que se levantam, como o profeta dos Mormons, o líder dos Adventistas, o corpo governante da Torre de Vigia, o líder lá da Cientologia, o outro daquela religião ali, daquela outra placa, dizendo que ele é o caminho para te ajudar a entender a Bíblia, é uma colocação petulante, arrogante, pretensiosa. Porque todos nós podemos receber a ajuda do Espírito Santo para ter sabedoria, é o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você tem falta de sabedoria, persista em pedir a Deus e Ele dará, sem censurar. Se você precisa da ajuda e da direção do Espírito Santo, Jesus disse em Lucas 11, 13, persistir em pedir e Ele dará o Espírito Santo. Portanto, a maneira como Jeová guia é aquela como está na Bíblia, não é como homens manobram e manipulam as palavras para dizer que eles é que são os usados por Deus para nos guiar. Que outros benefícios temos quando seguimos os conselhos de Jeová? Se você realmente seguir os conselhos de Jeová, você vai ter benefícios eternos. É o que diz o texto citado ali, que não inclui nenhuma organização religiosa humana. Isaías 48, 17 e 18 diz que Jeová é aquele que nos ensina a tirar proveito. E ele nos ensina através da sua palavra. Nos ensinou através do seu Filho, Jesus Cristo, e de homens inspirados por ele, pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia, que está em nossas mãos. Se nós ouvirmos, lermos, estudarmos a sua palavra como se estivéssemos buscando tesouros escondidos, nós vamos conhecer a sabedoria e o conhecimento de Deus. Não por meio de homens, mas por meio da sua palavra inspirada e infalível. A de homens falha, e por isso eles precisam ficar fazendo ajustes atrás de ajustes, correções atrás de correções, porque são insustentáveis, não tem um alicerce firme. O alicerce firme está em Cristo. É o que está em Atos capítulo 11, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele
É a coluna perfeita, é o nome que está acima de todo outro nome, por meio do qual nós poderemos ser salvos. E aí o 18, por que você está decidido a continuar seguindo a orientação de Jeová? Se realmente você quiser seguir a orientação de Jeová, você vai seguir aquilo que a Bíblia diz, não o que homens dizem pelas suas invenções, historinhas manipuladas, pela astúcia, pela manipulação das palavras para conduzir as pessoas para a sua organização, para o seu CNPJ, para a sua empresa, para achar que só ali, só por meio de ser servo e escravo deles é que você poderá estar realmente servindo a Deus. Uma grande mentira, uma grande blasfêmia, uma desconsideração, uma falta de respeito para com o nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que estaria conosco até o fim. Não precisamos desses homens, nem de homem nenhum. Se você quer seguir uma religião, uma denominação religiosa, é problema seu. Agora é importante que você saiba que isso não é necessário para a nossa salvação. É necessário para a nossa salvação apenas o que está aqui, ó, em Atos capítulo 16, versículo 31. Eles responderam, Paulo e Silas disseram, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Não se apontou aqui nenhuma organização religiosa, nenhuma placa religiosa, nenhuma empresa, nenhum templo, nenhum prédio, nenhuma casa. Mas crer em Cristo. Foi o que Jesus mesmo disse em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não apontou nenhuma organização religiosa. Então, quer seguir a orientação de Deus? Siga o que está na Bíblia. Agora, a decisão é sua, se você quer seguir a homens ou não. O resultado também vai ser para você. E eu espero que você escolha o melhor. Agradeço a atenção de vocês aí. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.